Nem sei muito o que dizer, mas sei lá, só comecei a gravar do nada, mas eu acho que minha autoestima não está boa o suficiente pra ficar careca na frente de uma câmera. Aí eu tenho que usar isso aqui, porque eu acho legal e disfarça a minha carequice. Que não é bem careca, porque tem cabelo, só que tá muito baixo. E se você viu outro vídeo meu anterior, acho que já deve imaginar, né? Eu não sei, eu acho que isso aqui era pra ser tipo um desabafo, coisa assim, porque eu acho que eu não tenho. é, Não, não era isso que eu quero dizer. Eu não sei, eu acho que eu não tenho. Eu não tenho muito com quem dizer isso. E se eu dizer, a pessoa vai dizer tipo, ah, é foda. E o que eu posso fazer, né? Tipo isso. Sendo que um desabafo nem sempre é porque eu quero resolver o problema ou achar uma solução no caso. É só pra dizer pra alguém o que tá acontecendo, o que eu tô sentindo e sei lá, eu não espero conselhos. Nunca fui bom em segui-los mesmo, mas é muito complicado, é tanta coisa pra pensar e ao mesmo tempo, tipo, ó, daqui a alguns meses eu já vou estar fazendo 18 anos e essa é a data mais a data não, a idade mais aguardada para todos, né? Em todos os sentidos. Tanto os pais esperam que os filhos façam essa idade, tanto os filhos ficam malucos, não querendo fazer essa idade, ou dependendo da situação, querem, né, fazer 18 anos pra, sei lá, sair de casa ou fazer uma carreira, construir uma carreira. Mas nem sempre esperam os 18 anos. Eu não sei. É, você tem que procurar trabalho, você tem que arranjar trabalho, você tem que trazer dinheiro pra casa, nem que seja só pra você mesmo, só pra ajudar, sei lá, nas contas de casa, e aí você vai afrouxar mais as economias. Só que aí você faz várias entrevistas de emprego, só que ninguém te contata, ninguém fala nada, ou só fica ali na esperança. Nem isso, né? Nem uma esperança, é mais uma coisa de tipo, tu tá desanimado porque tu tem 99% de chance de chance de certeza que você não vai ser chamado, mas ainda tem aquele fio de esperança que diz que pergunta assim, tipo, será que eu vou ser chamado? Mas aí algum pensamento negativo rebate e fala, não, você não vai ser chamado, você não é bom o suficiente, sendo que não faz sentido você pedir experiência para um adolescente ou um jovem, se o programa é Jovem Aprendiz e você não. Bom, você é um jovem que está aprendendo, então você não tem que ter experiência no mercado de trabalho. Você vai começar naquele momento. Então, tipo, o que adianta eu entregar a droga de um currículo para você se você vai olhar aquela desgraça, vai anotar um monte de coisa e, sei lá, vai julgar minha aparência e depois vai me mandar embora sem me dar nenhum fio de esperança, falando de várias maneiras como se eu já estivesse trabalhando ali. Tipo, é... deixa eu ver um exemplo. Bom, você tem que ajudar aquilo ali, e depois você tem que arrumar aquela prateleira, e depois você tem que falar com fulano e tal, não sei o quê. Tipo, eu não trabalho ali. Por que você não fala hipoteticamente? Ou então, se você trabalhasse aqui? Não, exatamente. Acho que ia ser um pouco pior, na verdade. Ou então, crise de identidade que você tem a todo momento, porque é muita coisa acontecendo no mundo, dentro de você mesmo e fora. É uma loucura.
É guerra, é política, é sociedade, é transtorno mental, é, sei lá, ex-namorado, sei lá, eu não sei. Falei qualquer coisa, sinceramente. E crise de identidade é só mais uma das coisas que você tem que se preocupar. O ser humano criou essa sociedade humana, né, a humanidade, de uma maneira que ele não possa viver nela da melhor maneira possível. É só por pura ganância e. Qual é aquela palavra mesmo? É. Quando a pessoa é egoísta, que ele é tão egoísta que chega a ser um transtorno mental, é. Caramba, eu esqueci agora, mas enfim, as pessoas só olham pro próprio nariz e. Não é que elas não olham pro próximo, elas não querem fazer isso. É uma escolha delas. E ninguém faz nada pra tirar essas pessoas do poder ou. Entendeu? Então, ninguém se move pra mudar ou fazer a diferença nesse quesito. Nesse. Falei errado. E você não tem o apoio de ninguém, seja família ou amigos. No caso, você não tem. Ou você seria eu mesmo. É, sei lá. Depende também do que você diz o que é ser um amigo, né? Eu não me considero muito. É, sei lá. Eu acho que o único amigo que eu tenho é uma amizade de 6 anos, só que a gente só se viu uma vez na vida. Eu sempre fiz o máximo, sempre dei o máximo de mim pra sempre ser a pessoa mais gentil, mais compreensiva, uma boa ouvinte, um bom ouvinte, com todos, para que eles não tivessem motivos para parar de falar comigo por minha causa. Porque às vezes as pessoas elas param de falar com você porque o problema realmente está nelas. A gente tem que acreditar quando alguém fala que o problema é delas, quando você percebe isso, né? Mas não adianta. O que adianta eu abrir a porta ou fechar a porta para alguém? Ou então pedir com a maior educação do mundo pra. Licença, eu quero passar, sai da minha frente. Mas às vezes as pessoas. Sei lá. Mesmo que as pessoas me irritem com uma certa facilidade e eu fale pra alguém e a pessoa faça pouco caso, eu não vou começar a desrespeitar elas só porque eu não gosto delas. Tipo, tá, você, sei lá, joga lixo no chão, você é mal educado, você responde feio o professor. Só que eu provavelmente vou guardar aquela raiva internamente. Eu vou marcar você na minha cabeça, só que eu não vou fazer nada de ruim contra você, porque eu não posso. Tipo, eu acho que vai da ética, é ética que fala? Eu não sei. Mas eu acho que deveria ser um senso comum, não é? Ai, sabe por que aquela menina olhou torto pra mim, agora eu odeio ela. Eu vou lá, sei lá, puxar o cabelo dela, ou então fazer a vida dela um inferno. Tem gente que pensa assim. Eu não penso assim, mas às vezes dá vontade quando eu tô muito estressada. Mas não é vontade de fazer, mas é aquele pensamento de tipo, tô com tanta raiva que eu faria isso, mas normalmente eu não faria. Então, eu tenho que começar a pensar, tipo, a raiva é minha, mas eu não sou a minha raiva. Eu vi isso num episódio de Ladybug e é bem legal.
Só que eu não terminei de assistir, aí eu fiquei triste. Ah, as pessoas se afastam de mim. Não sei se eu dei motivo suficiente pra elas. Suficiente. Como eu disse, eu sempre fui muito. Eu sempre tentei ser muito neutra nas coisas. Tipo, qual que é a sua opinião sobre a pessoa fulano? Qual a sua opinião sobre, sei lá, política? Então, eu não quero exatamente estar do lado dessa pessoa por conta de uma opinião, mas eu também não quero estar contra ela por conta de uma opinião. Então, eu tento dar um migué ali, sei lá, tipo, eu acho que isso aqui é certo e aqui é errado. Tipo, tentando não discordar com uma pessoa e ao mesmo tempo concordar. Tipo, não quero ficar do lado dela porque ela falou mal de alguém, de fulano, mas eu também eu não acho certo falar mal das outras pessoas para outras pessoas, que não tem nada a ver. Ou mesmo assim, tipo, teve uma vez que eu encontrei uma antiga amiga de escola, a gente estudava junto. Aí, de repente, tipo, a gente tava lá no centro da cidade, tava dando uma volta, não tava fazendo nada. Aí eu encontrei ela no ônibus, eu acho. Acho que foi no ônibus, enfim. Aí, tipo, bora ir junto, sei lá, ela tinha alguma coisa pra resolver lá e eu também. Daí fomos juntos, aí eu fui lá e eu fui cá e etc. E aí ela começou a falar de uma menina que ela, elas eram amigas, só que de uns tempos pra cá elas começaram a meio que, sabe, se afastar e não sei o que. E ela tava começando a mudar o jeito dela e outra menina aí tava influenciando, aí elas estavam, sabe, cochichando, falando mal dela, porque isso e aquilo, mais um monte de coisa. E eu não. Eu pensei assim, tipo, eu tava presenciando tudo aquilo, né, desde o momento que a gente estudava junto, mas eu nunca falei nada assim, pra ela, de tipo, fulana, ela tá toda assim porque aquilo lá, aquilo outro. Porque fulana tá namorando. Nunca mais ela falou comigo, ela ficou muito chata, ela ficou muito assim, não sei o quê. E tipo, tá? Não sei se eu posso falar alguma coisa. Eu não sei se, tipo, eu pelo menos não gostaria que falassem dessa maneira comigo, mas eu não posso impedir. Então o que eu posso fazer é, ou eu sofro, ou eu sei lá, ignoro. Tanto faz. E daí é tão comum fazer isso com as outras pessoas, mesmo que não seja nem um pouco legal. Ou então ficar inventando mentira dos outros, criando traumas para as outras pessoas. Quando eu era criança na escola, eu acho que eu tava no quarto ano. Era quinto. Não, era quarto ano, eu acho. Tenho quase certeza que era o quarto. Se não era o quarto, era o terceiro. Caramba, aconteceu tanta coisa naquela escola, meu Deus. Na época, eu era uma criança, né? Quarto ano. Eu entrei na escola, no início do ano, normal. Era escola paga, eu acho. Eu acho que era mesmo. E teve uma vez que eu tava. Era na hora do intervalo. E aí, toda criança na hora do intervalo tá ansiosa pra ir pra comer e tudo mais, brincar, sair correndo, vomitar na cara de alguém, sei lá, essas coisas. Então, eu bem feliz, indo lanchar o meu lanche. Eu não sei se eu. Provavelmente eu levava lanche. Tinha lancheira e tudo. Tinha cantina na escola de comprar coisa, mas era bem difícil comprar alguma coisa que não fosse balinha, sei lá, bombom, chiclete, essas coisas. E aí eu tava lá comendo na minha, de boa, sentada, assim, em algum lugar. Aí alguém foi falar. Não sei se falaram de mim, ou se vieram falar pra mim. Eu não sei, só sei que a informação chegou em mim de que eu tinha roubado um celular de uma menina, que ela já não era muitas. Ela não era muito assim, sabe? Ela, assim, não era muito legal. Já, assim, sabe? Eu já, naquela época, já percebi, assim, que ela não era muito bacana. Ela era aquele grupinho de meninas que ficavam se achando. Porque esse aquilo. Isso aqui, nananã, sabe? As meninas chatinhas de quarto ano.
Aí falaram que eu tinha roubado o celular dela, que tinham achado o celular dela na minha mochila. E eu, assim, com o meu pouco senso de justiça, de, sei lá, eu tinha quantos anos na época? Ah, cara, quantos anos eu tinha? 8? Sei lá. 8 anos, quarto ano, não sei, mas eu era bem novinha, bem novinha. Aí eu, tipo, ué, como assim? Eu não peguei celular de ninguém, não. Como que isso é possível? Aí eu pensei que alguém pode ter botado lá, né? Não sei se eu pensei isso na época, mas, enfim. E foi o que realmente aconteceu, porque, primeiro, por que eu faria isso? Pegaria o celular de menina e colocaria na minha bolsa, sendo que eu não tinha nada exatamente contra ela. Ou então, sei lá, eu acho que. Eu não sei, eu acho que na verdade ela que tinha muita coisa contra mim. Eu não sei se é inveja ou. Inveja de não sei o quê, porque eu nunca fui uma pessoa de me amostrar ou me achar pelas coisas, até porque eu não tinha nada. Vamos concordar. Eu não tinha nada. Então, eu acho que. Bom, e então falaram isso pra mim, que acharam o celular na minha bolsa, mostraram o celular, eu acho. Tipo, eu não vi ninguém tirando o celular da minha bolsa. Eu já tava no intervalo, então. Falaram isso pra mim, então. Acho que ninguém colocou o celular na minha bolsa e só falaram essa mentira. E aí eu. Quando começaram a me acusar muito, plantar o dedo na minha cara, eu comecei a chorar, eu acho. Comecei a chorar, desesperada. Eu falei com a moça da cantina, moça, que não sei o que, nananã. Aí ela tentou me ajudar, eu nem lembro o que ela disse, nem eu disse, eu não entendi, nem lembro de mais nada de falas, assim. Daí eu nem lembro como que essa história se. Qual foi o desfecho da história, mas. Bom, eu acredito que, né. Bom, eu não lembro, mas a única coisa que eu sei é que eu acho que foi aí que começou o meu problema de confiança mesmo. De amizades, inimizades. E essa é só uma das histórias que aconteceu na minha infância e que eu lembrei delas ultimamente, recentemente. Eu não sei por que eu lembrei delas, acho que, sei lá, eu acho que fazia sentido eu lembrar disso porque eu comecei a ter problema de autoestima agora, né, essa semana. De me sentir horrorosa, de me sentir feia, sentir que ninguém gostava de mim realmente e eu só era só um mais um, sabe? Eu não, tipo, não tava somando exatamente. Eu só tava ali, sabe? Tipo, se eu não tenho as minhas amigas, aí eu vou pra você, porque você foi a única que sobrou, você é a única que vai estar lá pra mim, e eu sei. Porque eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa companheira, sabe? Eu Eu gosto de estar aí para as pessoas, se elas não forem babacas comigo, claro. E com os outros, né? Babacas no geral. Então eu sou uma pessoa muito compreensiva. Eu gosto, sabe, de estar com as pessoas, porque. Não sei. Eu acho que as pessoas não. Eu sinto que eu deveria fazer aquilo pelas outras pessoas, mesmo que eu não receba aquilo em troca, mas se eu estiver me sentindo muito otária, aí eu já não, entendeu? Eu já me retiro. Se a pessoa falou besteira sobre mim, ou então muita besteira sobre outra pessoa e eu não concorde com alguma opinião, se a pessoa ela cometeu alguma coisa não muito legal, tipo trair o namorado, ou sei lá, a pessoa é muito esquisita, faz coisas estranhas, eu não sei. Todo mundo é estranho, mas tem aqueles que eu não sei, são estranhos. Então eu sinto que ninguém quer estar do meu lado de verdade, que nunca ninguém queria estar do meu lado de verdade, que eu não somava naquilo, que eu só tava ali de penetra, sabe? Que eu não tava fazendo parte daquilo de verdade, porque nunca me chamou pra sair, eu sempre que chamava as pessoas pra sair. E eu nunca tinha notado isso há até pouco tempo atrás. Então, eu só
quando eu sinto isso, ou então quando eu comecei a perceber isso, eu só comecei a me afastar aos poucos, mesmo com muito medo de ficar sozinha, muito vergonha. Eu não queria ficar sozinha, eu queria ter amigos, eu quero ter amigos. Só que eu acho que esses amigos não querem me ter. Então, o que me resta é ficar sozinha e é isso que eu posso dizer.